Olá, meus amigos, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje é 1º de outubro de 2021 e estamos iniciando mais um vídeo do Conversa Mole. E hoje nós vamos, como sempre, tocar dois assuntos. Um dos assuntos nós não podemos deixar de se manifestar aqui a nossa solidariedade ao senador Fabiano Contarato. Realmente a gente fica emocionado ao ver o quanto ele sofreu, né? E sofre por sua posição assumida. E ontem, na oitiva lá daquele empresário Otávio Facuri, ele manifestou realmente, ele fez um manifesto muito emocionado e muito comovente, e a gente só pode se solidarizar a ele. Mas antes da gente entrar nos assuntos como um todo, eu vou pedir para vocês, gente, nós somos um canal novo, independente, tá certo? Nós não temos político de estimação. Eu aqui, eu falo o que eu quero, o que eu bem entendo, tá certo? Sem ofender ninguém, sem trazer ofensas, mas a gente traz a verdade absoluta e verdadeira. A gente não trabalha com fake news, com coisas desse tipo, porque não tem o menor cabimento, né? A gente quer trazer a informação pura e verdadeira para vocês. Então, por isso, prestigie a gente, né? Inscreva-se no nosso canal, dê um like, né? Acompanhe a gente nas redes sociais. Eu só posso agradecer a atenção que vocês têm nos dado, né? A gente vem crescendo devagarzinho, mas a gente vai chegar lá com certeza, tá certo? Nós não temos ninguém que nos patrocine em absoluto, tá bom? Eu sou um cara que defendo os interesses do Brasil. Eu quero o Brasil para frente e não para os lados, tá ok? Bom, então eu vou, antes de colocar aqui o vídeo do senador Fabiano Contarato, eu vou só fazer um pequeno comentário muito rápido sobre a live do Bolsonaro ontem, que, para variar, é um festival de bobagem, um festival de besteiras incontroláveis, né? Ele se ocupa lá da biblioteca do Palácio do Planalto para fazer essas lives inacreditáveis. Ontem ele insinuou, né, que o Queiroga tomou lá o kit Covid, né? E que pediu para que os repórteres, né, quando chegue o Queiroga no Brasil, perguntem para ele qual foi o tratamento que ele tomou, o que ele deixou de tomar. E coloca nisso uma saia justa, né, no ministro da Saúde, para variar, um ministro da Saúde que é médico, tá certo? Tem um diploma de médico, é cardiologista, e que se ele vier falar que tomou um kit Covid, ele tem que perder, no mínimo, o seu CRM, né? No mínimo, tem que perder o CRM. Porque ministro ele pode até continuar, porque para quem tinha Pazuello e tem um Queiroga, eu não sei qual que é a diferença, tá certo? Aliás, ele tem que explicar muitas coisas, né, o Queiroga, porque é um absurdo dos absurdos, né, as indas e vindas desse ministério, vivendo em função das sandices e das maluquices do energúmeno presidente da República. É só isso que posso falar para vocês. Outro fato que é muito importante, que a gente tem que deixar registrado, é que a CPI convocou 3 médicos, né, do Prevent Senior, que fizeram as denúncias para um depoimento na semana que vem, que eu acho importantíssimo, porque vai trazer luz, né, vai trazer sol a essa sombra toda que está por aí. Inclusive,
Aliás, não é nem minha essa questão, mas uma questão que eu ouvi, né? Quem sabe se só o Prevent Senior adotou esse tipo de medida, ou outros convênios também tomaram medidas similares, né? Mas eu acho que é fundamental a ida desses 3 médicos, dos 12 médicos que assinaram aquele manifesto contra a Prevent Senior. Ok? Bom, vamos ao assunto que interessa. Eu vou colocar primeiro aqui o vídeo do senador Fabiano Contarato e ao final eu volto aí para a gente só fazer um pequeno comentário a respeito do depoimento aí do Otávio Facuri. Bom, como nós... Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, inicialmente quero parabenizar Vossa Excelência pela forma da cronologia e do cronograma de término dessa comissão parlamentar de inquérito, que muito tem contribuído para o Estado Democrático de Direito. Eu quero pedir perdão aos colegas, mas a minha fala ela é um tanto quanto carregada de emoção e eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui. Eu pediria, senhor presidente... Senador Contarato, eu peço a Vossa Excelência que assuma a presidência e faça a fala aqui da presidência. Senhoras e senhores, colegas, muitas pessoas, quando eu tomei posse como senador da República, me perguntavam se essa casa me respeitava, se os meus colegas me respeitavam. E eu nunca titubeei. Eu sempre falei, todos têm um respeito, um carinho, admiração e deferência por mim, como deve ter por qualquer pessoa. Mas eu queria falar para o depoente, e eu não posso perder essa oportunidade. Porque, senhor Otávio, dinheiro não compra dignidade. Dinheiro não compra caráter. Cursos não compra humildade, compaixão, caridade. Dinheiro, eu sempre pergunto, qual o tipo de imagem que eu vou deixar para os meus filhos? Qual o tipo de pai que eu vou deixar para os meus filhos? Eu amo a Mariana, que Deus me deu na pandemia. Deus nos deu a mim e ao meu esposo, com muito orgulho. E não pense que para mim é fácil falar isso aqui, me expor. Não é fácil. Hoje eu sei muito bem o que é local de fala. Mas que tipo de imagem eu deixo para os meus filhos? Que tipo de imagem, enquanto pai, o senhor é pai, o senhor é casado, o senhor deixa para os seus filhos? O senhor vem aqui nessa comissão e fala que pauta a sua vida observando os princípios da legalidade e da moralidade. Aliás, isso é uma premissa do artigo 37. E eu queria que a secretaria exibisse 2 manifestações do senhor, por gentileza. A primeira. Antes, por favor. Perfeito. Eu vou ler aqui, então, por gentileza. O senhor tuitou o seguinte: recebi com naturalidade e tranquilidade a convocação para depor na CPI da Covid na próxima quinta-feira. Reafirmarei aos senadores o que amigos e ex-colegas de mercado financeiro já sabem, que minha conduta sempre foi e continuará sendo pautada pela transparência, legalidade e moralidade. Fala essa que o senhor hoje reproduziu aqui, ipsilíteres. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira. Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem
seria o perfumado que lhe o cativou? Eu, sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos, o que leva o senhor tem filhos, qual a imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para os seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Então eu não poderia deixar de me pronunciar. Senador Contarato, de me pronunciar, por gentileza. Desculpa o desabafo, mas lamentável ler isso, lamentável. E digo para o senhor que está aí à frente, que disse que tinha orgulho de ser brasileiro, eu falo que eu tenho vergonha de ter você como brasileiro, depois disso daí. Senador Contarato, meus sentimentos aí, e conte comigo sempre na luta contra pessoas que agem com esse princípio baixo e vergonhoso. Obrigado. Desculpa mais uma vez estar aqui, senhor presidente Omar, perdão, e obrigado pela oportunidade de estar falando, senador Renan. Eu só queria falar para vocês que é muito difícil a gente ter, e eu queria que o depoente prestasse um pouco de atenção, por gentileza, porque eu tenho todo respeito ao senhor, porque aprendi pelos meus pais, que era motorista de ônibus, que minha mãe é analfabeta, que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi, senhor Otávio, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter, que o poder aquisitivo não define o caráter. Eu aprendi isso. E eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso é o típico do ser humano em que passa uma imagem e eu fico me colocando no lugar dos seus filhos. Isso vai ficar registrado aqui no Senado Federal ad infinito. E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Então eu
eu fico assim, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de requerer à presidência que seja remetido cópias dessas postagens, senador Omar, à Polícia Legislativa, para que apure o crime de homofobia praticado por esse depoente aqui. Na certeza de que nada, não vai ser responsabilidade penal, não vai ser responsabilidade civil, não vai ser nenhuma responsabilidade administrativa, que vai tirar a dor que o senhor me causa, que o senhor me ocasionou. O senhor nunca me viu, o senhor nunca conheceu minha família, o senhor não conhece meus filhos, mas nada te dá direito de fazer o que o senhor fez, porque essa dor é incomensurável. Não tem dinheiro que pague isso. Mas eu espero, eu estou expondo, mais uma vez, minha família, meus filhos, meu esposo, para que outros não passem pelo que eu passei. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, o senhor me permite? Senador Contarato, só para dizer que o senhor não está sozinho. Nós, senadores, estamos com você nessa luta, tá? Bom, como nós vimos, né, o vídeo da TV Senado, aliás, o Omar, o presidente, né, o Omar Aziz fez uma homenagem muito legal ao senador Fabiano Contarato, dando a cadeira da presidência. Foi assim um relato histórico, né, um relato realmente impressionante, como vocês puderam notar, puderam ver também. Eu acredito que vocês também tenham ficado emocionados com a declaração do Fabiano Contarato. E, sabe, a convocação desse Otávio Facuri, né, ela foi feita porque é um cara bolsonarista, né, que vive financiando diversos canais aí de direita, promotores de fake news, é um cara anti-vax, né, anti-vacina, anti-tudo, um negacionista, um homofóbico, como vocês puderam ver, tá certo? Então, eu volto a repetir a frase que eu disse ontem, né, com relação ao depoimento do Luciano Hang. Ter dinheiro, gente, não significa ter dignidade, tá certo? Quanto mais a gente estuda, né, a gente estuda para melhorar, a gente estuda para obter um nível, né, de entendimento das coisas maior, né, para ter uma mente mais aberta, mas não é o caso desse Facuri. Infelizmente, é mais um bolsonarista envolvido até o pescoço nas fake news. Ele virou presidente do PTB em São Paulo, o mesmo PTB lá daquele outro Bob Jeff lá que está na cadeia, né? É um cara que se acha, né, que tem que fechar o STF, mudar o STJ, fechar o Congresso, né? Vive divulgando esse tipo de coisas, financia manifestações bolsonaristas. Ou seja, é um sujeito negacionista que a gente não precisa nem dar muita pelota e muita bola para esse tipo de gente, né? Porque a gente já conhece qual que é o nível de entendimento de uma pessoa desse tipo. Então, gente, eu vou encerrar meu vídeo de novo dizendo: ter dinheiro não significa ter dignidade. Parabéns ao senador Fabiano Contarato, né, pela sua postura, pela sua posição, pela sua hombridade, né, em se manifestar numa ocasião como esta, né, e de se expor também numa ocasião como essa, e nós manifestamos o nosso apoio realmente a vocês, tá bom? Então, pessoal, o tema hoje foi esse. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, terem assistido o nosso vídeo, tá ok? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, dê uma opinião, acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado por mais uma vez assistirem ao nosso vídeo. E a gente está aqui, né, trazendo aí uma informação ao vivo, uma informação
verídica, uma informação sempre importante para o esclarecimento geral. Tá bom? Gente, muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um excelente final de semana para todos e a gente se vê no próximo vídeo na segunda-feira. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado.